Fantastic, baby. Olá galera, meu nome é Babi Jewett. E eu sou o Pedro Brício. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz que o nosso segundo vídeo comentário é sobre o BAP, um dos meus grupos preferidos. Graças a Deus vocês fizeram um clipe digno de Best Absolute Perfect. Porque se eu tivesse que me vestir de garoto fofinho pra falar de um clipe como Stop It, por exemplo, eu iria vomitar arco-íris. É melhor assim. O que significa que BAP is back! Eles voltaram! Yay! Finalmente, depois de alguns lançamentos, vemos o BAP desafiando as leis, a física e os nossos corações. Porque, convenhamos, pro conceito de extraterrestre que vieram até a Terra para dominar o mundo, cara, vocês estão muito fora da lei. Sim, Warrior, eles eram rebeldes que saíam pelas ruas, quebrando carros, pichando tudo. Dessa vez os caras são tipo aposentados de Red. Parceiros de crime que por um fato do destino precisam voltar às ruas. Diferente de Red, em One Shot temos jovens gracinhas que trabalham com coisas normais, tipo numa mecânica de desmonte de carros roubados. E claramente, eles não trabalham só com isso. Veja o começo do clipe que eles estão lá curtindo a vida no iate com garotas das Filipinas. Só luxúria. Com uma cena que as nunas adoraram e os rapazes ficaram meio sem entender, Zelo, um menor de idade, que não deveria estar ali no meio de tanta impureza, se auto-servindo uvas, sendo que está com uma garota ao lado que está praticamente se divertindo sozinha. Zelo faz tudo isso em um movimento nada natural que mostra que nem sempre ele deve ter sido um garoto rico que anda de iate. Block B sentiu inveja lá de dentro do barquinho pesqueiro deles. Vale a pena lembrar que esse clipe foi gravado no início de 2012, antes do debut do BAP. Isso mesmo, estava guardado até agora para ser liberado como um símbolo de sucesso. Talvez por isso tem aquele sentimento todo de rebeldia e etc. que a gente viu no começo dos clipes dos meninos. Vamos ao que interessa. Bang Jungkook, nunca mais use brincos como esse, ok? Tá, vamos partir do princípio que a gangue está lá tentando trabalhar de forma honesta e um deles é agredido na porta da mecânica, na frente do líder. Tipo assim, bom dia sol, mais um dia de trabalho duro e honesto, hein? Olá coleguinha, tudo bom? Como você vai? E pá, vem o cara dar uma paulada nele e joga um pendrive em cima dos dois. Fica aqui minha pergunta. Ele dá uma paulada em Jungkook, mas aquilo na mão dele não parece uma espada? Achei bem Samurai X essa coisa de não matar, hein? Parabéns. Eu só sei de uma coisa. Parabéns, BAP. Vocês agora são uma boy band de verdade. Toda boy band que se preze tem um clipe dentro de um hangar, de um aeroporto ou perto de aviões. E também vestidos de branco, que eles fizeram no clipe passado. Embora a gravação no aeroporto possa significar que o BAP nunca vai tirar férias, lidem com isso. Vocês podem até chegar perto dos aviões, mas nunca vão tirar férias. Pobre BAP. Desde 2012, desde o debut dos caras, eles nunca tiveram férias, nunca tiveram um tantinho assim de descanso, maldade. Ai, desde o trabalho coreano. Você acha que é fácil ser um ídolo do K-pop? E cara, Himchan performa nesse clipe de One Shot uma das melhores coreografias de todos os tempos, e se chama My Bitches. Antes que eu me esqueça, digam que não fui só eu que assim que a música começou achou que fosse rolar One Shot, One Opportunity. Look, if you had one shot, one opportunity. Então, a gangue se reúne no galpão e decide ver, enfim, o que estava naquele pendrive. Pasmem, ninguém sente falta do sexto membro do grupo, que eu achei muito isso.
E acaba que o vídeo mostra Yeonjae sendo torturado, espancado, com uma visual de $1 milhão em troca de ser libertado. Vimos que muita gente ficou incomodada pelo fato do dinheiro estar em dólar. Mas vamos levar em consideração que dólar vale mais do que a moeda coreana. E também dólar é a moeda universal, vale no mundo inteiro. Então é muito melhor você fazer em dólar, não na moeda coreana. O dólar tem cor de dinheiro que todo mundo está acostumado já, enquanto a moeda da Filipina é assim. Ia ficar uma explosão de papel colorido, parecendo o show do Restart. Eu tô pegando muito no pé do Restart, comparando eles sempre as coisas coloridas Restart, você vai precisar lançar uma música em K-pop. K-pop, cara. Eu acho que vocês vão sair do rock e fazer K-pop, entendeu? Me escuta, me chama pra ser a gente, tá bom? Tá aí, Pelanzo, ó. O líder Bang Young-guk parece extremamente irritado e triste por ter sido um líder muito desleixado e não ter sentido falta do Yeonjae enquanto deveria. Então decide arriscar a sua aposentadoria no crime para poder organizar um super assalto a um carro forte. O pior assalto a carro forte da história, vamos concordar. Partindo do princípio que se um carro forte tivesse tanto dinheiro, ele não estaria só com 2 seguranças mal armados. Segundo, se você está dentro de um carro forte e 2 carros te fecham, a última coisa que você vai fazer é sair do carro forte. Não sei que eles têm uma bazuca. A gente até entende e aceita que pode ter sido para diminuir a violência do clipe, já que é um dos MVs mais violentos da história. Oi, mais uma coisa. Que luta foi essa, Bibi? Foi o Daehyun lutando. Daehyun. Olha só, eu com 18 anos, eu fazia filme de ação e era melhor do que essa luta. Não era não. Era sim. Acho que não. Era sim. Tá, vocês podem ver o trailer dos Imorríveis, tem no YouTube. Por favor, não façam isso! Não façam isso! Olha só, por favor, Sargon, que luta tosca foi essa? Pelo amor de Deus. Sargon, volta! O guardinha, ele sai, ele tem 2 carros, aí ele sai pra um lado, ele vai pro outro, e vem o cara de trás e pega ele na gravata. É assim, né? Tipo... É assim mesmo, aí o guarda... Pega aquele soquinho assim... Pá. É. Gente, pelo amor de Deus, o que foi isso? E bom, como caras que realmente estavam a fim de sair dessa vida do crime, eles começam a ficar apreensivos e meio, sabe, tristes pelo que aconteceu. E isso também se mostra pelos cenários escolhidos. Fora a mecânica, o hangar e o iate, temos cenas também em um lugar de tijolos com umas celas de cadeia. Nessas cenas o BAP aparece todo de preto, do lado de fora das celas, e isso claramente tem muito significado em relação ao passado da gangue. E um caminho que um gangster tem depois de tudo. Diga. Mas vamos falar um pouco sobre a letra e a música antes de continuarmos a comentar o clipe. O BAP nunca desaponta a passar mensagens de força e lições de vida para quem está ouvindo suas músicas. E em One Shot, isso não é diferente. A letra é forte como um tapa na cara. Com passagens falando sobre não se render, levantar e lutar, correr atrás e não se deixar cair com os problemas. Algumas frases são tão marcantes que nós resolvemos que vocês deveriam conhecer para vocês enxergarem a música assim como enxergamos. Por exemplo, há somente uma chance enquanto você caminha neste caminho escuro. Acenda a sua luz assim como Martin Luther King fez. Ou, balance a sua cabeça e diga não a ser um escravo da preguiça. Ou você quer ser alguém na sua vida ficando sentado? A música claramente fala que na sua vida você tem apenas uma oportunidade e precisa fazer isso direito. O One Shot em inglês mesmo pode ter vários significados. Uma vida, uma oportunidade, uma chance, última chance, um momento ou um único tiro. Algo que pode mudar sua vida em pouco tempo. Fora que a música em si é muito marcante, é bem no estilo BAP. Com o rap grosseiro e sentimental do líder Bang Young-guk, contracenando com a melodia e a voz linda do Daehyun. É diferente, é refrescante e é BAP, né? E não seria BAP se não tivesse uma coreografia muito digna. Fora os movimentos chocantes que condizem com a música e com o clipe, 2 deles me chamaram bem a atenção. Fora o My Bitches, que a gente já falou aqui. O primeiro movimento acontece no refrão. ele canta assim,
One shot, onde one shot. Onde os garotos se jogam no chão e fazem aquela caminhada como se eles estivessem se arrastando. Mas cara, quando você pensa no contexto da música e nesse movimento, faz todo sentido. Não só na questão de se abaixar quando rola um tiro, mas também na questão de se arrastar pela vida como se fosse escravo dela. Achei que você fosse falar daquela dança maluca de Pokémon do gelo. Mas esse é meu segundo movimento favorito. E é bem fácil, eu andei praticando um pouquinho, sabe? É bem fácil, você faz assim. Eu não sei se eu posso continuar fazendo isso depois de ter visto essa cena. Ah, anda logo, não sei onde é que a gente parou na história. Jazz Entertainment, me contrate. Bom, então a gangue do Gook precisa salvar o seu colega e assaltar o carro forte. Para fazer a troca, eles marcam em um cenário inusitado, um metrô abandonado. E fica uma super dica para empresas como a SM. Existem grandes cenários pelo mundo. Antes do metrô, preciso mencionar que enquanto eles organizavam o crime, fiquei impressionado com a realidade das armas do crime. Só que não. Até meu dedo dentro do casaco parece uma arma mais realista que a caixa inteira que o Derian abre. Chegando ao metrô, temos o ápice do clipe, onde tudo pode ser resolvido. A única oportunidade de fazer a troca do amigo pelo dinheiro. E o B.A.P. está lá, todo chique, mostrando que nem todo gangster consegue pagar Dior, Chanel e peças de Marc Jacobs. Mas eles podem. Claramente com inveja da riqueza do grupo rival, os outros caras devolvem Young-jae. E em um ato muito comum, como em filmes tipo Velozes e Furiosos e esses tipos assim, eles matam o refém enquanto a troca está sendo feita. O que naquele momento foi um pouquinho idiota. Sério, tem outros 5 caras armados na sua frente. Você achou que você ia sair ileso dessa? E aqui nessa cena temos 3 das minhas atuações prediletas. E não, eu não vou comentar a cara de trauma que o Jello faz. Isso porque era a hora dele estar na cama. E nem Jung-up ou Hin-cham que somem no fundo das cenas. Young-jae dá um banho de atuação enquanto leva os tiros, coisa que a gente não imaginava depois de ter visto os caras tomando tiro lá em Rain Sound. A expressão de Derian é impagável, enquanto Young-up merecia um Oscar por ter conseguido demonstrar tão bem o quanto ficou apavorado e surpreso com o que aconteceu. Embora depois disso tudo vire uma enorme bagunça. A gente entende que eles estavam com raiva e precisavam revidar. Achamos extremamente irreal eles quererem devolver na mesma moeda. E que tenham perdido a cabeça se jogando na frente dos tiros no estilo tudo ou nada, dando suas vidas para acabar com aqueles que mataram o 6º membro do B.A.P. O One Shot virou milhões de shots, e todos eles extremamente bang bang. Apesar de muita gente ter reclamado, é a minha parte favorita do clipe, é sangue pra todo lado, tiro, Ri-chan cuspindo sangue, Jello morrendo, só que não, a gente já imaginou que ele fosse morrer, ele sempre morre nos clipes. E a cena parece um filme do Tarantino. E Bang Young-gook faz jus ao nome da música e dá o último tiro para terminar com a briga. E mesmo depois de metralhado, ele tá lá arrependido, sem saber o que fazer, de joelhos. E ficamos super felizes de ver que as armas nesse clipe funcionaram super bem. Revolução dos MVs do K-pop. No clipe que a gente gravou do Block B, né? A arma tá na hora H. Sempre não funciona. Daí, a gente tem uma reviravolta maneiríssima que muita gente não entendeu ainda, mas que nós temos uma ótima explicação. E o clipe encontra o Matoki, que é o coelhinho símbolo do B.A.P. e o vira-tempo é acionado. A gente então volta na história. E enquanto o Pedro estava gritando... Que é isso? Para! Eu estava pensando, ok, agora nós temos uma nova oportunidade. Voltamos a uma outra realidade. Alô, friend. Aonde Young-jae não é apenas o 6º membro do B.A.P. que canta super bem e é famoso por ter umas gordurinhas a mais. O cara também é o maior traíra da história dos MVs de K-pop. Barrou o Thunder no MV de Brand One Black. Barrou até as Girl Generation, que todas elas pegaram um só cara, tudo traíra com as colegas também. Em I Got a Boy. E também, cara, conseguiu barrar a garota de Hello, que pegou todos os caras do Newest. Barrou até a garota policial do clipe de Lucky Guy do Kim Hyun-joo. E aí que tá, o final alternativo mostra que o Young-jae na verdade era um policial infiltrado que queria prender as duas gangues e fez isso com muito sucesso. Com um plano quase perfeito. Bom,
A gente só tá esperando agora quando a galera vai botar o BOP e não a SWAT pra fazer essas prisões. Porque já tá ficando chato, né? Só não mais chato do que o sorrisinho macabro e cínico que o Young-jae dá. Após esfregar na cara do Jungkook que todo o carinho e compaixão que o líder teve por ele era em vão. Amigo, você não é nada pra mim. Beijo, tchau, você tá preso. Só que aqui a gente tem uma visão um pouco diferente dos acontecimentos. Analisando um pouco a história, a gente pode perceber que ela é contada mais ou menos quase toda pela perspectiva do Jungkook. E talvez esse final seja algo que ele queria ao invés do que aconteceu de verdade. O líder iria preferir que seu amigo o traísse ao invés de morrer. Não parece digno? Esses dois finais também mostram a realidade da vida de duas formas diferentes. Ou você faz o que pode e acaba não sendo suficiente, ou você faz tudo pelas pessoas e elas acabam traindo sua confiança. Ouviu, TS? Que tal dar umas férias? Na verdade, o final, você decide. Isso foi tosco, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do nosso segundo vídeo comentário. Ai, desculpa. Eu sei que você gostou, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de curtir, de compartilhar, de favoritar, de fazer tudo isso que fica aqui embaixo agora para o nosso vídeo ficar bem popular e a gente também. E a gente poder divulgar o VIP para que todo mundo conheça e sabe como eles são maneiros e eles merecem. Férias pro VIP. Antes de você desligar o vídeo, por favor, preste atenção rapidinho. Aqui na nossa descrição tem um link direto pro site do K-Pop Station, tá? Com um projeto que eu e o Pedro a gente está participando e que é muito importante a união de todos os fãs de K-Pop e da cultura coreana no Brasil. A gente precisa da união de vocês, a gente precisa que vocês participem. O projeto chama Fighting MBC, tá? Que tá tentando fazer com que a MBC não saia do Brasil, porque a gente precisa da MBC por aqui. Até pra gente poder ter um pouco mais de cada vez mais investimento do K-Pop. Então, por favor, galera, visite aí o link que tá aqui na descrição e não deixe de participar. É isso aí. Até a próxima. Wow, fantastic, baby. Funciona como Girl Generation? Você acha que funciona? Eu gosto mais quando elas estão de uniforme ou tipo as roupas meio parecidas, meio escuras ou brancas.